E aí, salve galera! Sejam muito bem-vindos ao 8º vídeo dessa série, na qual estamos desenvolvendo um jogo completo, usando JavaScript e a biblioteca Phaser.js. No último vídeo a gente aprendeu a posicionar as moedas no tabuleiro, né, no nosso labirinto do jogo. E nesse vídeo a gente vai aprender a fazer o nosso personagem coletar essas moedas. Então vamos ao projeto. Vamos abrir aqui o labirinto, na pasta JavaScript e no stage1.js. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é criar uma variável, que vai ser um atributo do nosso objeto state, onde a gente pode armazenar a quantidade de moedas que foram coletadas. Então eu vou procurar aqui no trecho do código onde a gente criou a moeda, aqui ó, criar a moeda. Eu vou dar um espacinho aqui para baixo. Vou comentar aqui, ó, coletar moeda. E vou criar uma variável, que vai ser um atributo do objeto. Eu vou chamar these.coins, ok? Repara que aqui em cima eu coloquei coin, a moeda, no singular, e aqui coins, a moeda, no plural, moedas. Então eu vou iniciar essa variável valendo 0. E vou usar essa variável para controlar a quantidade de moedas que foram coletadas pelo personagem. E eu preciso expor isso, né? Eu preciso exibir esse valor para o jogador. Então eu vou criar também aqui um texto para ser exibido na tela. Então eu vou chamar isso aqui de this.txtcoins. E vai ser um game.add.text. E a gente já sabe trabalhar com texto. A gente precisa passar aqui as coordenadas em x e y, onde esse texto vai ser posicionado. Então eu vou colocar aqui 15 por 15. Lembrando que o texto ele vai ficar ancorado pelo canto superior esquerdo, a não ser que a gente use aquele recurso para centralizar, mas no caso aqui eu vou deixar ele ancorado pelo canto superior esquerdo mesmo. Bom, a gente precisa passar aqui também o texto que vai ser exibido, né? Então vou botar aqui entre aspas, eu vou botar aqui ó, coins, dois pontos, espaço. Okay? Aqui ó, coins, dois pontos, espaço, e vou concatenar isso aqui com o valor aqui desse atributo coins. Então mais these.coins, vírgula, e vou passar aqui então os atributos de configuração estética desse texto que vai ser exibido. Então vou botar aqui a fonte e passo aqui entre aspas o valor de 15 pixels, que vai ser o tamanho da fonte a ser exibida. E o tipo da fonte vai ser o nosso Emulogic. Vírgula, e vou passar aqui a cor da fonte, vai ser o preenchimento, né? Fill. Vou botar ela branca. Ok? Bom, com isso aqui a gente já deve visualizar na execução do projeto o contador de moedas presente no jogo. Então vamos dar uma olhada aqui. Ah lá, já aparece aqui pra gente o nosso coins. Só que eu quero configurar isso aqui para ele manter sempre 3 dígitos sendo exibidos, tá ok? Isso é um recurso muito comum, muito utilizado em outros contextos, inclusive fora do contexto de jogo, né? Quando a gente quer configurar um formato fixo de numeração a ser exibida, no caso ali eu quero 3 dígitos. Então eu vou criar uma função para fazer isso pra gente. Então eu vou vir aqui embaixo, eu tenho aqui o update, eu vou colocar logo depois do update, vou dar um espacinho aqui, vou criar uma função chamada getText, dois pontos, function, vou botar uma vírgula aqui no final, não pode esquecer, senão dá problema, e essa função vai receber um valor por parâmetro, vou botar aqui ó, value, e esse valor aqui vai ser um número que eu vou passar. E aqui dentro da função eu vou verificar quantos dígitos esse número possui. Então vou ver aqui, se esse valor for menor que 10, quer dizer que ele só possui um dígito. Então, if value menor que 10. E caso ele só possua um dígito, então eu vou querer colocar 2 dígitos antes do valor. Então vou botar aqui, ó, return 00 mais value.toString. Essa função toString transforma um valor numérico em um texto.
E aí eu vou retornar então esse valor aqui, 0, 0, mais o valor que foi passado. Então qualquer valor de 0 até 9 vai retornar 0, 0, o valor que foi passado aqui. Bom, vamos considerar então que o valor passado foi maior do que 10. Eu vou ver se ele é menor do que 100, ou seja, se ele vai de 10 até 99. Então é a mesma ideia. If value menor do que 100, então return. Aí no caso, um valor entre 10 e 99, ele possui 2 dígitos. Então vou passar aqui um único 0 mais value.toString. E como no caso aqui a gente está querendo trabalhar com uma formatação constante de 3 dígitos, bom, se ele for menor do que 10, ele tem um único dígito, então eu acrescento 2 dígitos. Se ele for menor do que 100 e maior do que 10, então ele possui 2 dígitos, eu passo mais um só para completar. Caso ele seja maior do que 100, e aqui eu estou considerando que é impossível a gente ter aqui um valor maior do que 999, então eu retorno somente o próprio número que foi passado. Então, return value.toString. Ok? Então, essa função simplesinha aqui já vai formatar para a gente esse número que vai ser exibido lá na pontuação. No caso aqui não é nem a pontuação, é só a quantidade de moedas que foram coletadas. Mas a gente vai aproveitar essa função também na hora de exibir a pontuação, porque esse jogo aqui ele não vai admitir uma pontuação maior do que 999. Tá, ok? E agora a gente precisa aplicar esse recurso aqui, essa função que a gente acabou de criar, aqui no texto de moedas que está sendo exibido lá no jogo. Então aqui, ao invés de eu colocar coins, espaço, mais o valor these coins, então eu vou passar aqui a função que a gente acabou de criar, o getText, e como parâmetro dessa função eu vou passar esse valor. Aqui a gente não falou que a função recebe um valor por parâmetro, então aqui eu vou passar o these.coins, que é esse valor aqui. Salvei isso aqui, vou lá dar um F5 para atualizar. E agora nossa quantidade de moedas está sendo exibida sempre com 3 dígitos. Beleza? Bom, agora a gente tem que fazer o personagem pegar as moedas, né? E quando a gente fala pegar, isso já remete a uma condição física, né? Ele precisa tocar na moeda, pelo menos, né, de forma simulada, para o jogo entender que ele coletou então aquela moeda. Para ele tocar na moeda, então, mesmo que de forma simulada, a gente precisa informar ao sistema que a moeda ela está sujeita a eventos físicos. Então a gente precisa ativar a física sobre a moeda. Então vamos lá no código, vamos pegar aqui esse trecho de código onde a gente está criando a moeda, e lá no final dele, dá mais um espacinho aqui, e vamos usar um recurso que é o mesmo que a gente usou para adicionar física no personagem. Tá vendo aqui, ó, Game Physics Arcade Enable, passando this player. Aqui a gente vai fazer o game.physics.arcade.enable, passando como parâmetro this.coin. E aqui tem que ser no singular, tá? Que é essa moeda que a gente está trabalhando aqui. Não é o coins que a gente trabalhou aqui embaixo, não. Então, com isso aqui, a gente já informou ao sistema que a moeda também está sujeita a eventos físicos. Então, a gente pode colidir com a moeda. Agora, a gente tem que vir aqui no update do jogo, ok? Identifiquem aí no código de vocês o update. Onde a gente está fazendo essa verificação aqui, que vê se o player está colidindo com os blocos. E a gente vai fazer uma coisa parecida agora entre o player e as moedas. Só que a gente não vai usar o collide, porque esse método aqui, o collide, ele faz a verificação de colisão no sentido de bloquear a passagem de um elemento por outro. No caso aqui, os blocos estão bloqueando o jogador. A gente vai usar um chamado overlap, que ele faz a verificação para ver se dois objetos estão ocupando o mesmo espaço no jogo. Então, se um está sobrepondo o espaço do outro. Então, vamos botar aqui, ó, game.physics.arcade.overlap. Ok? E aqui a gente passa por parâmetro this.player
temos que passar também this.coin, né, que a gente vai ver se o player e a moeda estão ocupando o mesmo espaço, está havendo sobreposição de espaço aqui. Agora a gente passa a função que vai ser disparada quando acontecer a colisão entre esses dois corpos. Tá, ok? No caso aqui eu vou chamar this.getCoin, que é uma função que eu ainda vou criar. Tá bom? Vou criar ali uma funçãozinha chamada getCoin que vai fazer o personagem pegar a moeda quando houver essa colisão, essa sobreposição de espaço entre o jogador e a moeda. E esse método ele pede mais dois parâmetros. Um seria uma função verificadora, seria tipo uma confirmação, a gente só vai disparar esse aqui se essa outra função retornar um true. Então seria uma coisa para, por exemplo, você só pega a moeda se o personagem tiver menos que 10 moedas. Então a gente poderia passar uma outra função aqui que verifica se o personagem tem ou não menos de 10 moedas. Se ele retornar true, então ele executa a função getCoin. No caso a gente não vai usar nada aqui, então eu vou passar null. Ok? Não vou precisar de uma função verificadora no momento. E o último parâmetro que a gente vai passar aqui é o contexto da função this. A gente já tinha visto isso aqui lá no comecinho dessa série, né? Então passando o this, dentro dessa função que eu vou criar aqui do getCoin, eu vou poder acessar os parâmetros e os métodos do nosso objeto state. Tá, ok? Isso aqui é importantíssimo, então a gente não pode deixar de passar o this aqui. E agora eu tenho que criar essa função getCoin. Então vamos aqui embaixo, logo depois de fechar o update, antes do getText, tá? Não precisa necessariamente ser aqui, mas aqui é bom que já está pertinho, né? Vou dar um espaço aqui e vou chamar, e vou criar, né, getCoin. Então function, não posso deixar de botar essa vírgula aqui, senão dá problema. E essa função, por enquanto, ela vai ser bem simples, depois a gente vai incrementando ela. Então, no primeiro momento, a única coisa que a gente vai fazer vai ser incrementar o número de moedas que o personagem pegou, vamos atualizar o texto que está exibindo esse número de moedas e vamos reposicionar a moeda. Porque, conforme a gente viu nesse jogo, cada vez que a gente pega a moeda, ela surge de novo em outro lugar. Passa a sensação para o jogador de que, na verdade, ele está pegando moedas diferentes, mas a gente sabe que por trás dos panos, no sistema, né, é uma moeda só que está mudando de posição. Então vamos lá, primeira coisa, atualizar a pontuação do jogador. A gente vai passar aqui this.coins mais, ok? Então dessa forma aqui incrementa em 1 o valor que está armazenado aqui em coins. Para exibir esse valor atualizado, então this.txtcoins.text, né, o valor de texto que está armazenado aqui no objeto txtcoins, ele vai receber coins, dois pontos, espaço, que é o mesmo texto que a gente passou aqui em cima, mais this.getText, passando como parâmetro this.coins. Ok? A mesma coisa que a gente fez aqui em cima, a gente faz aqui de novo. Que aí ele joga esse valor aqui na função getText e retorna com a formatação que a gente configurou aqui em relação ao número de dígitos que vai ser exibido. E agora, finalmente, vamos reposicionar a moeda. Então, this.coin.position, recebendo this.newPosition, que é um método que a gente já usou quando a gente criou a moeda da primeira vez aqui no jogo, né? Quando inicia o jogo, a gente já usa esse newPosition para posicionar a moeda de forma aleatória, e cada vez que ele pegar uma moeda, então a gente dá uma nova posição aleatória usando o mesmo método newPosition que a gente viu no último vídeo. Tá, ok? Então vou salvar aqui, vou atualizar o projeto. E agora, se tudo estiver certo, então ele já vai estar coletando as moedas. Olha lá, sempre que o personagem colide com a moeda, então ele pega a moeda é reposicionada em outro lugar daquele array de posições que a gente tinha configurado no último vídeo, e a pontuação, né, no caso aqui ainda não é a pontuação, é só o número de moedas coletadas, ela é incrementada. Tá, ok?
Então, beleza, pessoal. O vídeo de hoje era sobre isso, só para a gente aprender esse método bem simples aqui. E no próximo vídeo a gente continua esse projeto nosso que está sendo desenvolvido. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. A gente se vê no próximo. Um forte abraço e tchau!